E aí pessoal, mais um vídeo do canal Horror Cult e hoje vamos ver como derrotar o Michael Myers do filme Halloween de 2018. Bem, para começar, vamos ter que dar uma pulada nesse começo de filme porque é basicamente esses dois patetas atiçando o Myers e abrindo uma velha ferida da Laurie. Então vamos pular isso e vamos começar por onde interessa. Que é quando o ônibus acaba batendo e, bem, a gente acompanha esse pai e o filho dele que claramente não queria ter ido caçar e pescar. E se o garoto não tivesse avisado o pai dele, possivelmente esse mano não ia estar vivo. Então temos nossa primeira situação que pode garantir a sua sobrevivência. Se você vê um ônibus caído fora da estrada e cheio de pessoas que não têm ciência de nem quase 50% de suas faculdades mentais, a melhor coisa a se fazer é ficar dentro do carro e ligar para a emergência, e não sair e bancar o herói. Claro que não podemos omitir socorro, e a melhor coisa a fazer é ficar dentro do carro e esperar pelo menos a emergência, coisa que esse cara não faz. Porém, o garoto que tem um QI maior que o seu próprio pai liga para a emergência para relatar o ocorrido. Porém, como nada é perfeito, ele acaba saindo do carro para procurar o pai dele, coisa que já está errado. Não se pode sair sendo que um adulto te manda ficar dentro do carro, ainda mais numa situação como aquela. Ai ai ai, essas crianças. Bom, pelo menos ele estava carregado com um rifle. Bem, esse garoto que tinha ganhado alguns pontos comigo está indo de mal a pior. Ele segue em frente e encontra um policial ferido. Considerando as circunstâncias, não tem o que se fazer para salvar a vida desse pobre homem. Então o garoto segue em frente e entra no ônibus e acaba dando de frente com o Dr. Sartain. E pelo susto do garoto, ele atira pegando no ombro do doutor. E confesso que numa situação dessas, qualquer um desesperado acabaria atirando no susto. Então eu vou relevar isso. E aí tem um acontecimento que muitos e eu também consideraria que era o certo a se fazer. Correr de volta para o carro, porém o garoto não presta atenção que havia um velho no banco de trás e ele vai direto para o colo de Jesus. Bem, eu vou ser sincero e considerar que muitos numa situação dessa não iam prestar atenção se tinha alguém no banco de trás, e temos que ser um pouco realistas na medida do possível, então meio que a morte do garoto era meio inevitável a partir do momento em que o pai dele saiu do carro. Claro que ele poderia sair correndo pela estrada ou até mesmo ficar dentro do ônibus, porém devemos considerar que ele era apenas uma criança e não uma pessoa de 30 anos. Bem, o pai do garoto também foi de base e de uma forma bem horrenda. Agora, o Myers está solto e pronto para fazer o inferno na Terra. E vamos que o casalzinho de patetas tem tanta sorte que acabaram entrando no caminho da encarnação do mal. Bem, aqui a Dana estava claramente cercada, porém ela faz o que dava para ser feito naquele momento, que era conseguir se esquivar cabine por cabine. E por sorte, o Aaron aparece e dá uma cacetada no Myers. E posso dizer que até então está tudo certo. Porém, o grande erro parte da Dana, o jeito que ambos os dois poderiam ser vivos e talvez até matar o Michael. Era ela ter saído do banheiro na hora em que ouviu o Aaron chegando. Tipo, minha filha, o pé de cabra tava na sua frente e o seu parceiro tava segurando o Michael. O jeito mais lógico era você pegar isso e começar a bater no seu carrasco. Claro que considerando que o Myers tem uma força elevada e uma resistência bem elevada também, possivelmente isso não ia nocautear ele. Porém daria uma abertura para tanto a Dana quanto o Arrow escapar. E claro que as chances eram baixas, porém é melhor tentar isso do que ficar se escondendo enquanto seu companheiro está sendo assassinado. E bem, agora com Aaron brutalmente assassinado, era a vez de Dana ir direto para a vala. E bela máscara, por sinal. A noite de Halloween cai sobre a cidade e a única coisa que podemos sentir é tensão. E tensão, pois vamos ter muitas mortes. Bem, eu avisei. E eu não entendo em pleno 2018 e as pessoas ainda deixam as portas abertas. Tipo, eu entendo ser Halloween e você deixar pelo menos a porta da frente, só que deixar a porta dos fundos aberta é algo muito inocente. E vemos que essa senhora vai pro outro mundo por esse erro, e ok, a única coisa que ela poderia ter tentado fazer era ter tentado correr, mas não tinha muito o que fazer, então vamos prosseguir por aqui. E lembrem-se, sempre tranquem as suas casas, mesmo em datas festivas. Seguindo mais em frente, e não, o mesmo erro e personagens diferentes. Ok, minha filha, acho que você deveria trancar suas portas enquanto você fala no telefone, e não deixar a janela para depois. É, bem, agora é tarde, eu te avisei.
Agora, finalmente chegamos no momento em que podemos ajudar nossos personagens principais, ou pelo menos aprender com o erro deles. A Vicky estava de babá do Julian e ela acaba chamando Dave para ficar com ela enquanto Julian dormia. Enquanto os dois estavam prestes a consumar o ato do coito, Julian chama ele dizendo que viu um cara com uma máscara muito bizarra. Então tanto Dave quanto Vicky acham que era só pira do garoto. Então a Vicky vai lá em cima checar e aqui já vemos outro erro. E o Dave, ele simplesmente caga pra situação e vai do lado de fora fumar o seu cigarrinho do capeta. O mínimo que ele deveria ter feito era ficar perto de Vicky e Julian, pelo menos até averiguar a situação. Vicky diz a Julian que não tem nada no quarto e que ela olhou tudo, o que vemos mais pra frente ser uma tremenda mentira, já que o Myers estava dentro do guarda-roupa do garoto. Isso já é um erro, se ela tivesse de fato olhado, ela encontraria o Myers e daria tempo dela correr sem ter tomado o golpe de faca. E se David tivesse ficado junto com eles, aumentaria mais a chance de viver que eles tinham. Mas ela foi burro o suficiente para ignorar o que o Julian falava. Então, com Dave longe, Vicky tenta correr de Michael, porém ela acaba escorregando e caindo no chão. Bem, a gente sabe que numa situação como essa, cada segundo importa, e de fato cair no chão te faz perder muito tempo e ainda te deixa vulnerável. E o Myers aproveita a situação e leva ela direto pra vala também. Esperto mesmo nessa situação foi o Julian, que se mandou e ainda tentou avisar o Dave de não bancar o herói. E aqui chegamos numa situação muito complicada. Se Dave fugisse junto com Julian, ele iria sobreviver e poderia chamar ajuda. Porém, abandonar sua namorada é algo que não seria visto com os bons olhos. Então, a partir do momento em que Dave decide entrar e encarar o problema de frente, ele já era um homem morto. Pois ele, além de estar numa situação em que ele não sabe o que pode ser ou quem, ele estava chapado, o que dificulta mais as chances de sobreviver numa situação como essa. Então, fica a dica, não banquem o herói e nem usem drogas em momentos como esses. Então, como já era de esperar, Dave morre também e é um jeito mais tenso de morrer. Então, após isso, a Laurie e o policial eles perseguem o Myers e a Laurie consegue acertar um tiro nele. E bem, se você tinha alguma dúvida de que ele tinha uma condição sobre-humana, aqui te dá uma resposta. O cara tomou um tiro no ombro e ficou safe. Então vamos para a visão da Alison, que estava andando na rua de madrugada ao lado do Oscar. E, bem, o grande erro da Alison foi não ter recuperado o celular dela depois que o Cameron jogou ele do pote. Então o Oscar tenta ganhar uns pontinhos com a Alison, falando quanto ela tinha que valorizar e blá blá blá. Sério, eu entendo que o Cameron foi um babaca, mas tentar talaricar seu melhor amigo é algo muito escroto. Então ele diz que conhece um atalho. Bem, eu realmente não confiaria em seguir atalhos no meio da noite e estando sozinhos com a assassina solta. Tudo bem que eles não faziam ideia, mas, gente, em qualquer cidade tem ladrão, então meio que o fator de se preservar tinha que ser contado aqui. Mas como a Alison é uma porta, ela aceita sem mais nem menos e segue o Oscar. E o atalho, claro, era cortar as casas dos moradores. E eu não vou dizer o quanto isso é errado, porque acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo tem consciência de que pular o muro de uma casa é crime. E você pode se ferrar muito por isso. E o Oscar, como um bom personagem escroto, tenta beijar a Alison, o que ocasiona em que os dois se separam. Bem, o Oscar foi um tremendo babaca e mereceu o fora que levou. E creio que qualquer um naquela situação também ia deixar ele para trás e seguir o próprio rumo. Enquanto a Alison ia embora, o Myers estava pronto para dar o bote no Oscar, o que me fez pensar que o Myers estava seguindo eles há um bom tempo. O Oscar tenta correr e pedir ajuda de Alison, só que como podemos ver, ele não é muito bom em pular grade e ele vai direto para o colo do Satanás. O erro do Oscar foi realmente ter tentado beijar a Alison, pois ambos os dois perderam muito tempo nisso e depois ele perdeu mais tempo ainda sentado no chão implorando para a Alison voltar. Se ele tivesse ficado quieto e andado, possivelmente o Myers nem os atacaria. Agora a Alison estava sozinha e com um maníaco perseguindo ela. E ela para e tenta bater em algumas portas pedindo ajuda, e isso é algo válido, porém, você perde muito tempo nisso, fazendo com que dê mais tempo para o Myers chegar até você. Porém, com sorte, ela conseguiu ajuda. Então, tanto o policial quanto o doutor vão ao resgate dela. Agora, com a Alison salva, o mais lógico era o policial levar ela para a casa de Laurie.
Porém, ele encontra Myers no caminho e ele atropela Myers sem dó e nem piedade. Bem, não vou julgar o que ele fez, até porque o foco dele não era prender Myers, e sim matar. Porém, amigão, pelo menos passa em cima do corpo mais umas 2 ou 3 vezes para garantir que o cara tava morto, né? Então, aqui vem o grande plot de que o Dr. Sartain era um tremendo canalha e queria preservar o Myers, ou pelo menos a maldade que ele tinha dentro dele. Confesso que eu não entendi muito bem o que se passa na cabeça desse cara, mas ele deve ter se formado na mesma faculdade que a Arlequina e os outros doutores que acabaram tendo um afeto por pacientes loucos e psicóticos. Bem, eu nem vou tentar ajudar esse coroa, ele vai ter o que merece. Pelo menos a Allison foi esperta o suficiente para sair antes do Myers virar nela. Então, com uma facilidade, o Michael mata o doutor, fazendo com que eu só sinta felicidade. Agora o Myers estava na propriedade de Laurie, e enfim, o grande empate estava prestes a acontecer. Porém, antes disso tudo, temos que ter um personagem burro morrendo. Sério que o pai da Allison foi tão inocente para cair numa armadilha tão óbvia. Tudo bem que era o carro da polícia, porém se os vidros estão fechados e ninguém saiu do carro, não vá que nenhum trouxa olhar dentro do carro. Amigo, tu tem uma pistola, por que você não tenta pelo menos mirar na cabeça do Myers, já que seu braço estava livre? Ao invés disso, você me atira uma vez só e solta a arma. Você merece tudo isso mesmo. Agora sim começa o embate épico. Acho que todos devemos concordar que a Laurie de fato é uma ótima sobrevivente. Não só ela, mas a Karen também. Então, depois de muito sufoco e lutas pra lá e pra cá, a Allison se reúne com a mãe de novo. E confesso que o plano da Karen de se fingir estar com medo para o Myers avançar foi algo incrível e belo tiro por sinal. Então a Laurie sai das sombras como um fantasma e começa a lutar com o Myers, jogando ele no porão, onde era uma armadilha feita para prender ele e deixar ele queimando. Ok, acho que elas não precisam da minha ajuda nessa situação, porém Laurie, minha filha, dá logo um tiro na cabeça dele, só para garantir que pelo menos ele não volte. E no final eles ficam assistindo o Myers queimando e, bem, agora está tudo de boa. No final eles conseguiram sobreviver e o Myers foi derrotado. Ou será que não? Esse ano irá ter mais Michael Myers e podem ter certeza que nós iremos trazer a parte 2 disso. Bem, foi isso pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo e por favor, se vocês gostaram realmente, deixe o like e se não gostaram também, deixe sua justificativa assim nos comentários que a gente lê e possa melhorar cada vez mais. Se inscrevam aí e toda terça-feira tem vídeo sobre filmes e todas as sextas tem creepypastas pra vocês, ok? É isso, vejo vocês na próxima.